Ucrânia, um país conhecido como celeiro da Europa por causa de suas terras férteis, as famosas Chernozem, e também por ser um dos maiores exportadores de trigo, cevada entre outros. Mas há lados ruins como a explosão em Pripyat, Chernobyl, e também estarem vivendo um confronto atualmente. Não direi mais detalhes pois passam em jornais, mas você quer saber o que tem macabra nesse local? Então venha comigo, A Noiva Pálida. Essa é para os amantes de casamento. Diz a lenda que, há séculos, numa pequena vila ucraniana cercada por florestas e neblina, vivia uma jovem chamada Olena. Ela era doce, pura e apaixonada por um rapaz chamado Danilo. O casamento foi marcado, e a vila inteira celebrou por dias. Mas no dia da cerimônia, ele nunca apareceu. Dizem que Danilo fugiu com outra mulher ou foi morto na estrada. Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que Olena ficou esperando no altar até o sol se pôr. De véu e vestido branco, ela caminhou sozinha até o bosque e nunca mais foi vista com vida. Naquela mesma noite, uma nevasca inesperada cobriu a vila, e os sinos da capela tocaram sozinhos. Desde então, a noiva pálida aparece em vilarejos à noite, vestida com seu traje de casamento, com o rosto coberto por um véu rasgado. Ela vaga em silêncio, procurando seu amado, mas quando encontra casais felizes, sua tristeza se transforma em raiva. Ainda dizem que ela parece próximo a casamentos, funerais ou luas cheias. Quem a encara diretamente, vê um rosto cadavérico, com olhos afundados e pele cinzenta. Casais que a veem juntos estão condenados. Um dos dois morrerá antes do amanhecer. Se alguém tentar segui-la, ela se vira lentamente e desaparece, deixando um cheiro de rosas murchas. Alguns moradores antigos dizem que a única forma de se proteger é carregar um pedaço de véu queimado ou nunca casar no mês de novembro, mês da sua morte. Chona Rica. Esse é um rio que, nas montanhas dos Cárpatos, no oeste da Ucrânia, corre um rio escuro e silencioso conhecido pelos locais como Chona Rica, o Rio Negro. Suas águas são profundas, imóveis em certos trechos como se o próprio tempo parasse ali. Ninguém ousa nadar depois do pôr do sol. E poucos têm coragem de passar perto dele durante a noite. A lenda conta que, há muitos séculos, durante uma guerra sangrenta entre reinos esquecidos, centenas de soldados foram massacrados às margens daquele rio. Suas almas, atormentadas e sem sepultura, afundaram nas águas, mas nunca encontraram descanso. Desde então, moradores dizem ouvir sussurros vindos da correnteza, vozes pedindo ajuda, chamando por nomes que ninguém reconhece. Em noites de neblina, mãos pálidas surgem da água, tentando agarrar quem se aproxima. Alguns afirmam que viram rostos flutuando na superfície, com os olhos bem abertos, como se estivessem vivos, mas vazios. Relatos assustadores incluem pessoas que desapareceram ao tocar na água, mesmo em trechos rasos. Crianças que dizem ouvir vozes convidando para brincar no rio. Pescadores que voltam com os olhos brancos, sem memória do que viram. Os mais antigos dizem que o rio só será purificado quando todos os nomes dos mortos forem lembrados e enterrados. Mas ninguém mais sabe quem eles eram. Mavica. Nas florestas antigas da Ucrânia, onde a luz do sol mal atravessa as copas das árvores, vive uma criatura bela e imortal, a Mava. Segundo a lenda, Mavas são os espíritos de jovens mulheres que morreram de forma trágica afogadas, traídas ou abandonadas por aqueles que amavam. Elas renascem presas à floresta, condenadas a vagar entre os troncos, eternamente jovens, mas vazias por dentro, com longos cabelos negros ou dourados e vestidos esvoaçantes que parecem feitos de névoa. Mavas atraem viajantes com sua beleza hipnótica e seus cânticos suaves. Elas se aproximam devagar, sorrindo, e oferecem carinho. Mas é uma armadilha. Quem as segue, não volta mais. É levado para o coração da floresta, onde enlouquece ou desaparece. Em alguns casos, encontra-se o corpo com o peito aberto e o coração arrancado. Dizem que elas não têm sombra, pois perderam sua alma. Vivem próximas a rios e lagos, surgindo principalmente na primavera. À noite, é possível ouvir seus sussurros entre as árvores, chamando por quem já se perdeu no amor ou no medo. Alguns afirmam que, se você ouvir o canto de uma maca e responder, ela virá até você e então, ou você dança até seus ossos quebrarem, ou se afoga nos próprios sonhos. Chernobyl. Se estamos falando de Ucrânia, não podemos deixar de fora um dos locais mais obscuros que existe. Nem tudo que é real deixa de ser lenda. Principalmente quando o medo continua vivo.
É o que eles disseram. Em 26 de abril de 1986, algo aconteceu na Ucrânia que o mundo jamais esqueceria. O reator 4 da usina de Chernobyl explodiu. E em segundos, o ar se tornou veneno invisível. A cidade de Pripyat, antes viva e cheia de sonhos soviéticos, foi abandonada. Os brinquedos ficaram nos parquinhos. As luzes, acesas, as janelas, abertas como se o tempo tivesse congelado. Mas o que poucos sabem é que o terror não terminou com a radiação. Pelo contrário. Foi aí que começou a lenda de Chernobyl. Moradores relatam fenômenos estranhos antes da explosão. Um pássaro negro gigante, com olhos vermelhos como carvão em brasa, sobrevoando a usina, dizem ser Motman, o homem-mariposa ou o pássaro negro de Chernobyl. Trabalhadores com pesadelos iguais, onde uma voz sussurrava: saiam, antes que seja tarde. Relógios que paravam exatamente às 1h23 hora da explosão dias antes do acidente. Ainda existe um item chamado pé de elefante, que é o item mais radioativo que existe. É tipo uma massa de pura radiação. Após o desastre, vieram os rumores. Animais com olhos humanos, figuras sem rosto andando entre os escombros, um som metálico, como engrenagens velhas, vindo de dentro do reator mesmo décadas depois. Guardiões da zona de exclusão, os chamados Stalkers, juram que viram sombras se movendo sozinhas pelas ruínas de Pripyat, e dizem que o reator ainda pulsa. Como se fosse um coração vivo, Chernobyl é real. Mas o que ela deixou para trás, é mais do que uma tragédia, é uma ferida aberta no mundo, um sussurro constante de que algo ainda respira lá dentro. Domovik. Dizem na Ucrânia que toda casa tem um Domovik, um espírito pequeno, com barba longa e olhos brilhantes, que vive escondido atrás do fogão ou no porão. Ele protege a casa. Se for respeitado. Mas se alguém briga, xinga ou bagunça o lar, ele se transforma. Começam os sinais. Objetos caem sozinhos, você ouve sussurros no escuro, e o mais clássico, e à noite, algo pesado se senta no seu peito, te impedindo de respirar. É o castigo do Domovik, o espírito esquecido da casa. Alguns tentam agradá-lo com pão e leite. Mas uma regra nunca muda. Nunca diga seu nome em voz alta. Ou ele virá ouvir, e lembre-se: brigar, causar o caos, não leva a lugar nenhum, somente a ira dessa criatura. Rusalka. Se gostou da lenda de Maga, vai adorar esta, pois são criaturas parecidas e macabras do mesmo jeito. Lá, contam que, quando uma mulher morre afogada de tristeza, traição ou abandono, ela volta como Rusalka, o espírito da água. Com longos cabelos molhados e pele pálida, ela aparece à beira de lagos e rios, dançando e cantando suavemente. Mas é uma armadilha. Se um homem escuta a sua voz e se aproxima, ela sorri, o convida para dançar e o arrasta para o fundo, onde ele nunca mais volta. À noite, ainda se ouvem risos e canções perto da água. Se ouvir, não responda. E não olhe para a margem. A estrada do grito. Sabe aquelas lendas dignas de filme de terror? Então essa é uma delas. Entre dois vilarejos esquecidos da Ucrânia, existe uma estrada cercada por floresta densa e silêncio pesado. À primeira vista, é só uma estrada comum. Mas os locais a chamam de a Estrada do Grito ou Screaming Road. Dizem que, anos atrás, uma mulher correu por ali pedindo ajuda. Mas ninguém parou. Naquela noite, ela foi assassinada e seu grito ficou preso no ar. Hoje, motoristas juram ouvir o som desesperado de uma mulher chamando por socorro, sempre à mesma hora. Alguns tentam ignorar, outros atendem, e nunca mais são vistos. O que dizem os sobreviventes? Que se você ouvir o grito e não responder, você se perde, mesmo com GPS, e se responder, ela entra no carro. E foi isso, galera. Na Ucrânia, as lendas não vivem apenas nos livros. Elas espreitam nas florestas, nas águas, nas estradas e até dentro das casas. Algumas protegem, outras só esperam o momento certo para se mostrar. E a pergunta é: qual delas está mais perto de você agora? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Mas lembre-se, falar dessas lendas em voz alta pode chamar a atenção de quem você não vê.